Olha, minha gente, as festas de fim de ano se aproximam, né? As decorações típicas de Natal já ganham espaço pelas ruas, dentro da sua casa também. Tem já as fachadas de comércio, muita árvore de Natal ligada em casa, né? E a gente sabe que tudo isso requer cuidados especiais para garantir sua segurança, tanto em espaços internos como também em espaços externos. E para dar essas dicas para a gente de como evitar esses acidentes elétricos, estou recebendo aqui no nosso estúdio o engenheiro elétrico Hércules Medeiros. Tudo bom? Bom dia, prazerzão lhe receber hoje com a gente, tá? E é muito isso, né? Os perigos aumentam nessa época do ano, né, Hércules? Diante de tanta iluminação, tanto pela cidade, quanto até dentro de casa mesmo. As pessoas aproveitam para enfeitar suas casas, mas isso pode trazer riscos, não pode? Bom dia. Bem, bom dia. A questão do Natal é um período onde você vai ter mais instalações dessas espalhadas, né? Você vê, por exemplo, a gente passa hoje na Frei Serafim, aqui em Teresina. Sim. Você tem uma árvore grande de Natal, você tem todos os postes, tem também iluminações de Natal. Então isso é uma coisa que deixa a avenida muito bonita, deixa nossas casas muito bonitas, mas também é uma coisa que ela é muito perigosa se você não utilizar da forma correta. Sempre deixei esse alerta. Então, do ponto de vista, quando a gente fala das instalações que estão em vias públicas, o que é importante? Sempre se buscar, quem for trabalhar com esse tipo de instalação, ou até você que é usuário, a gente recomenda sempre assim, existem diversas situações que podem causar algum dano àquele condutor que está saindo para alimentar aquela instalação. Então, postes metálicos, sempre a gente deixa esse alerta. Evite ficar próximo de um poste metálico que esteja com essa instalação, porque por mais que ela tenha sido bem feita, mas existem efeitos adversos. Existem diversas situações que podem danificar esse condutor que está alimentando essa instalação, aquele enfeite natalino, que pode vir a causar um choque elétrico. Então, nas vias públicas, a gente deixa sempre esse alerta para ficar um pouco distante desse poste que tenha, principalmente estrutura metálica, né, poste metálico que tenha essa instalação. Poste de energia, né, que você fala? Exato. A gente tem postes que são destinados à transmissão de energia, à distribuição de energia, mas temos postes também destinados apenas à iluminação pública. Esses também? Esses também, né? Se for de estrutura metálica, principalmente ficar um pouco mais em alerta, porque existem situações, desde a instalação, desde algum dano que possa acontecer, que pode vir a causar esse acidente. Nas árvores de Natal que a gente vê na rua são muito bonitas também, mas a gente sempre aconselha que tenha esse cuidado. Porque existem situações que a gente não pode controlar, que mesmo que a instalação tenha sido bem feita, aquilo fica sujeito a intempéries, uma chuva, alguma coisa, enfim, pode ser também uma situação de risco. Então é muito bonito a gente admirar, mas evite tocar, evite ficar em contato com aquele tipo de material. Tem alguns que são abertos e você pode entrar, mas evite segurar na estrutura, né, porque isso pode ser um risco também. E dentro das nossas casas, a gente tem também as árvores que a gente faz, enfeita, deixa muito bonitas. O principal cuidado que se deve ter é com o cabo de alimentação. Porque muitas vezes esse cabo você vai estar ligando ele a uma extensão, se não tem uma tomada próxima. Então é interessante escolher um local onde tem uma tomada já do lado. Você já ligou aquela tomada ali e principalmente um alerta que fica para as pessoas é você desligar aquilo quando for dormir. Porque existem inúmeras situações, até na rede de alimentação, que uma sobrecarga pode causar algum dano àquela instalação, pode causar algum dano àquela tomada, aquele cabo condutor e isso provocar um incêndio. Então, no momento que não tiver ninguém para supervisionar, desligue. Aquilo ali é um risco que você vai estar correndo desnecessariamente. Olha, essa dica é boa, viu, de desligar, porque lá em casa mesmo, pelo menos, a gente deixa ligado o tempo inteiro, até o dia de Reis, quando tu tiver que tirar a decoração de casa, né? A gente deixa ligado aí o tempo todo. Mas gostei dessa dica. Quero, inclusive, agora abrir o canal para você que está em casa nos assistindo, participar aqui da nossa conversa, mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 86-9411-7777. Se você tiver alguma dúvida, pode começar a interagir com a gente e mandar a pergunta aqui para o nosso engenheiro, que ele já está a postos para responder. Inclusive, já temos uma primeira mensagem, tá, Hércules? E a mensagem é o seguinte: diz que pisca-pisca pode pegar fogo se esquentar demais na árvore. Suiane, manda beijo aqui pro Renascença. Beijo para todo mundo aí do bairro Renascença. E aí, Hércules, pode mesmo? Olha, todo equipamento elétrico, dependendo do tipo de uso, ele pode ter um dano, pode ter uma avaria que ele possa acontecer isso aí. Então, por isso que a gente sempre recomenda que as pessoas... E tem um perigo se esquentar demais? Porque ali é um cabo, se tiver uma sobrecorrente, então ele pode chegar a derreter e causar um princípio de incêndio. Qualquer centelhamento pode provocar isso. Não só em árvores, mas também dentro de casa. A principal preocupação que a gente ressalta para as pessoas é dentro da edificação, né? Dentro de um apartamento, dentro de uma casa,
porque aí você vai ter muitas coisas que podem alimentar um incêndio e até a sua própria casa, né, o seu lar. Então, a observação que a gente deixa, sempre procure obter materiais que sejam aprovados pelo Inmetro, porque esses materiais, esses equipamentos, esse pisca-pisca, como as pessoas falam, eles já passando por diversos ensaios, então vai ter uma acreditação, você vai ter uma segurança a mais. É importante, viu, gente? É sempre importante você buscar o selo do Inmetro, trabalhar com equipamentos, com aparelhos que estejam com essa certificação. Muitas vezes você acha que é besteira, não precisa disso, mas precisa, é questão de segurança. Outra coisa, Hércules, também, eu escutei muito falar que pode deixar ligado porque o pisca-pisca do Natal não consome muita energia. Até que ponto isso é verdade? E qual é aquela dica que você dá para evitar justamente o desperdício da energia? Bem, agora a gente teve um aumento, né? A Mel comunicou um aumento também na conta de energia, então tudo que a gente puder economizar, eu acho que é interessante buscar economizar. Desde equipamentos que ficam em stand-by, a gente deixa às vezes ligado ali um roteador, deixa ligado um micro-ondas, qualquer desses equipamentos que estão em stand-by, eles estão consumindo. Por menor que seja, mas pode fazer uma diferença na sua conta. E como a gente fala, é uma coisa bonita, mas quando não tem... Só ligado na tomada sem estar ligado mesmo, só na tomada, sem estar piscando ou sem estar ligado, só te interrompendo. Isso já consome a energia ou não? Tem alguns equipamentos que não consomem, mas em sua maioria sim. Em sua maioria é o que a gente chama de modo stand-by. Por exemplo, o micro-ondas não está ligado fazendo cocção, não está esquentando nenhum alimento. Mas ele está com o pisca ligado, ele está mantendo o seu circuito programado, então isso aí gasta um pouco de energia. Da mesma forma, os piscas também, a maioria desses pisca-pisca não tem um modo stand-by, ou ele está ligado ou está desligado. Você não tem um botão de ligar. Quando você conecta ele na tomada, já vai iluminando imediatamente. Então, a orientação que a gente dá, além da economia, é principalmente pela questão do risco, que pode vir a causar algum incêndio. Mas o pisca-pisca, ele consome mesmo menos energia? Consome bem menos, né? Ele consome menos energia, não é uma coisa que a gente possa comparar até com outros equipamentos, né? É um circuito de iluminação que é alimentado por LED, então você vai ter um consumo bem baixo. Mas, como a gente disse, qualquer coisa que puder economizar vai fazer diferença no bolso. Olha, a gente sabe também, Hércules, que é inevitável, principalmente em ceias de Natal, porque tem muita criança, não tocar na árvore. Assim, a gente tenta, a gente fala que é perigoso, mas assim, criança vai lá, mete a mão, tem uma bola bonita, pega na bola. Pegar na árvore sem ser no pisca-pisca, pode gerar também algum tipo de acidente? Tipo numa flor ali, numa bola? Bem, esses materiais, em sua maioria, não são condutores, não apresentam riscos, né? A gente tem as folhas, tem a bola de Natal, tem os enfeites, mas tem algumas árvores que têm estruturas maiores, você tem árvore de 2 metros de altura dentro de residências, né? Você tem árvores maiores. E essas árvores, em sua maioria, têm uma estrutura metálica de sustentação, né? Você vai ter uma haste metálica. Então, essas partes aí, caso exista alguma falha nesse condutor, no próprio pisca-pisca, o pisca-pisca é composto por um cabo e várias lâmpadas, né? Várias pequenas luzes. Então, se tiver alguma falha, se tiver uma parte daquilo que esteja descascado, né? Então, aquilo entrar em contato com essa parte metálica pode vir a tornar um condutor também. A orientação que a gente dá é que as pessoas procurem verificar as instalações residenciais. E um dispositivo muito interessante, que na verdade é até recomendável, é o dispositivo chamado DDR, é o disjuntor diferencial residual. Esse dispositivo ele funciona de que forma? Qualquer fuga de corrente que você tem, ele desliga o circuito. Ou seja, se uma criança pegar em alguma parte, se vier a causar algum choque, ele desliga imediatamente para que isso não cause a morte das pessoas. Olha aí, uma ótima maneira até para prevenir, né, esse tipo de acidente. Muito bacana. Não sabia dessa dica, viu, Hércules? Temos mais uma pergunta do nosso WhatsApp. Se você também tem pergunta, manda pra gente. DDD 869411-7777. É perigoso deixar o pisca-pisca ligado enquanto estou dormindo? Porque eu deixo a árvore ligada. Eu durmo com a árvore ligada. A gente já até comentou isso agora há pouco aqui. Mas e aí, Hércules? Só reforçando... É perigoso? Se você tiver como deixar ela em um local que não tenha nada próximo para caso aconteça algum acidente, ela não propagar essa chama. Mas a orientação sempre assim, é bonito, é uma coisa interessante, mas que a gente tem esse cuidado, né? Verdade. Tem alguma dica de onde o lugar ideal ali para montar e para deixar a decoração de Natal, a árvore ligada? A dica principal que a gente dá é que se coloque ela o mais próximo possível de uma tomada. Que você tem uma tomada, porque às vezes não só crianças, mas a gente tem muitos animais também, que hoje as pessoas têm bastante os pets, né? E os animais podem exatamente causar algum dano a esse cabo, e esse tipo de dano pode tanto vir a ceifar a vida do próprio animal, como também provocar acidentes com as pessoas. Então as dicas principais, você colocar próximo a uma tomada, né?
de preferência que tiver alguma coisa como isolar esse cabo, tiver como subir esse cabo, não deixar ele espalhado pelo chão e não deixar nada próximo também, porque se tiver algum princípio, a preocupação que nós temos com a questão dos equipamentos elétricos são duas. Primeiro, o choque elétrico, né, que os choques elétricos podem vir a ser fatais, como também a questão dos centelhamentos, né, que podem causar incêndios. Então, a gente busca sempre passar essas orientações para evitar tanto o choque quanto a propagação de chamas. Tem alguma coisa na decoração de Natal que você não recomenda? Bem, ou pode usar de tudo pode usar mesmo? de tudo, desde que esteja sob supervisão, sempre é interessante ter alguém verificando aquilo ali. A gente é muito preocupado com essa questão, porque usar de forma errada é uma coisa muito perigosa, né? Por exemplo, a gente evitar esticar muito esses cabos. As pessoas, às vezes, colocam espalhados em árvores, aí estica muito, vou deixar bem esticado, fica mais bonito. Mas aquilo, principalmente em árvores, a gente deixa essa observação, porque você tem incidência de vento, aquilo pode causar uma fricção e causar um dano naquele cabo. E aí pode vir a ter um acidente com as pessoas também. Então, tudo isso a gente tem que ficar sempre em alerta. Ô, Hércules, eu já observei também que para quem tem piscina em casa, usa muita decoração nessa parte da piscina, bota um pisca-pisca ali no jardim. E aí, quando tem água por perto, existe também esse perigo? Como Bem, nós temos equipamentos que são específicos para utilizar exatamente tanto em ambiente molhado, né, quanto submersos. Tem piscinas que têm iluminação interna. Então, é verificar esse tipo de equipamento que vai utilizar. E aí, nesse ponto, a gente orienta sempre procurar um profissional habilitado, um engenheiro eletricista, para fazer essa instalação, para orientar, para estabelecer principalmente as especificações técnicas desses equipamentos. Porque muitas vezes você compra um equipamento bom, uma luminária dessa que seja resistente à água, que possa colocar dentro de uma piscina, mas a instalação que foi feita até chegar àquela luminária é uma instalação deficiente, que pode causar um acidente também, e aí você misturar a eletricidade com a água, normalmente é fatal. No caso de pisca-pisca que está ligado no jardim de casa, aí vai lá, depois, outro dia, a pessoa vai lá da casa, vai aguar as plantas e tudo, qual o cuidado que deve ter aí? Bem, a gente tem piscas, né, o equipamento de iluminação de Natal específico para ambientes externos. Por que a gente fala disso? Porque muitas vezes a pessoa compra um que é para colocar numa árvore de Natal, colocar em uma mesa, alguma coisa interna, e aí quando vai, coloca no jardim, né? Esse equipamento ele não tem isolamento, ele não tem uma capacidade de resistência à água, e aí você pode ter tanto chuva, é um período que pode começar as chuvas agora, né? Quanto tem essa questão que você falou aí de aguar plantas, de estar sujeito a isso. Então, se esse equipamento não é apropriado, ele pode vir a causar um acidente ou até o prejuízo material, você perder esse equipamento também, caso ele seja molhado. Tá aí, então, dúvidas esclarecidas. A gente espera que tenha ajudado você nessas dicas de Natal também em casa. É importante ter cuidado sim, minha gente. Só para encerrar, Hércules, a gente tem algum dado, alguma estatística sobre acidentes elétricos que acontecem nesse período? A incidência é maior realmente ou não? Bem, a gente tem alguns dados, muitas vezes a gente não tem o dado preciso por conta da subnotificação. Acontecem diversos acidentes que não são comunicados. Normalmente o que se tem são dados de acidentes fatais, né? E no período natalino, realmente, por conta tanto de você aumentar o período chuvoso, quanto também aumentar a questão das comemorações, festas, aí você tem um pouco desse índice mais elevado. Hércules, muito obrigada pela conversa de hoje, tá? Prazerzão te receber aqui com a gente. Tenho certeza que ajudou muita gente em casa. Obrigada pela participação. Disponha sempre. É isso.